Olá pessoal, esse é o canal Mecanismo de Ação e hoje a gente vai ver aqui algumas disfunções tireoidianas mais comuns, tá? Então se você gosta desse assunto, fisiologia médica, um pouco de bioquímica, fique aqui no nosso canal, dê um like aqui no nosso vídeo e considere se inscrever no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Bom, olha aqui você tem a glândula tireoide, né, que a gente já estudou a glândula tireoide em um outro vídeo, né? A tireoide é uma glândula que envolve a traqueia, né, formada por dois lobos, um istmo que comunica esses dois lobos, e ali emergindo do istmo, muitas vezes a gente tem o lobo piramidal da tireoide mostrado aqui, né? Na parte posterior da tireoide, nós temos 4 massas de tecido mais ou menos opaco, cinza, que são as paratireoides. As paratireoides, elas controlam o metabolismo do cálcio, porque elas fabricam paratormônio, e em conjunto com a calcitonina, as células C, né, secretam calcitonina e elas ocupam a região intermediária ali nos folículos tireoidianos, tá? Histologicamente, a glândula tireoide é formada por folículos tireoidianos, né? São células tireócitos que se organizam formando um círculo, um ácino, tá bom? E aqui você pode ver a estrutura dos hormônios tireoidianos, que são resíduos de tirosina modificados, nos quais são inseridos átomos de iodo. Então, se você tiver 3 iodos nessas tirosinas, você vai ter o T3, né, a triiodotironina. Quando 4 átomos de iodo são inseridos, né, você tem o T4, tá bom? Então, para a síntese de hormônio tireoidiano, é necessário tanto o aminoácido tirosina, que é um aminoácido essencial, que você deve obter da dieta, quanto o iodo, que você também deve obter da dieta, tá bom? Então vamos seguir. Bom, essas são algumas disfunções tireoidianas que a gente vai discutir aqui, né? O hipertireoidismo, o hipotireoidismo, o bócio endêmico e o cretinismo, né? Então vamos dar um panorama nessas 4 condições aqui para depois poder explorar cada uma delas com um pouco mais detalhes, né? O hipertireoidismo é o excesso de hormônio tireoidiano. Normalmente o hipertireoidismo é causado pela doença de Graves, né? Uma resposta autoimune na qual o organismo sintetiza anticorpos, ou seja, imunocomplexos contra a tireoide. Esses imunocomplexos atacam o receptor de TSH e hiperestimula a síntese e secreção de hormônio tireoidiano, tá? No hipertireoidismo, você tem aqui, né, essa exoftalmia, né, ela nem é muito comum, a exoftalmia às vezes nem está presente no hipertireoidismo. Alguns autores consideram que a exoftalmia é a condição tardia do hipertireoidismo não tratado, né? Então, a exoftalmia nem sempre está tão presente assim no hipertireoidismo, tá? Mas aqui você vê, né, a exoftalmia. Muito bem. O hipotireoidismo, né, seria a redução dos níveis plasmáticos de hormônio tireoidiano, tá? Nesse caso, também a forma mais comum do hipotireoidismo é a doença de Hashimoto, na qual, novamente, o sistema imunológico produz anticorpos contra alguns componentes da tireoide, mais precisamente a tireoperoxidase, né, e a tireoglobulina, que são 2 proteínas envolvidas na síntese dos hormônios tireoidianos. Então veja, enquanto no hipertireoidismo você tem anticorpos contra o receptor de TSH, né, hiperestimulando o receptor de TSH, no hipotireoidismo mais comum, que é a doença de Hashimoto, você vai ter anticorpos destruindo a tireoperoxidase, né, e também a tireoglobulina. Fácil, né? Não é difícil. Agora, o bócio endêmico já não envolve sistema imunológico nem anticorpos. O bócio endêmico é decorrente da carência de iodo. Nesse caso, a tireoide ela cresce, ela hipertrofia com o propósito, né, de obter iodo. Só que, se você não tiver iodo no plasma, a tireoide continua aumentando cada vez mais até produzir esse bócio endêmico que a gente está vendo esse papo, né? Então aqui, ó, o grau 1, o bócio não palpável, o grau 2, o bócio palpável, mas não claramente, né? O pescoço está em posição normal, e o grau 3, que é o mais pronunciado, né? E o bócio pode ser prevenido por meio do consumo de iodo, né?
A gente vai ver aqui mais para adiante os alimentos que são fontes em iodo, mas aqui tem, olha ali, ó, a alga nori que envolve ali o sushi, né? E é por essa razão que o sal é iodado, né? Coloca-se iodo no sal. O sal não é fonte de iodo. O iodo é adicionado ao sal para prevenir o bócio em populações que vivem longe das fontes de iodo. A principal fonte de iodo é o mar, né? As populações que vivem ali na região litorânea, próximo do mar, dificilmente vão desenvolver o bócio endêmico, né? E a última condição que a gente vai ver aqui é o cretinismo. O cretinismo designa a carência de hormônio tireoidiano na primeira infância, né? Logo que o bebê nasce. E esse termo, né, o cretinismo foi, na verdade, identificado pelos franceses. E aí eles denominaram essa condição de chrétien, né, que a palavra etimologicamente quer dizer similar a Cristo, porque eles identificaram que as crianças eram portadoras de um retardo, né, mental tão pronunciado que eram incapazes de cometer pecado, então similar a Cristo. E aí cunhou-se o termo cretinismo, né? O cretinismo ainda existe no mundo, infelizmente, em regiões bastante ermas do mundo, o cretinismo ainda existe, tá? E ele causa um retardo mental bastante profundo, pronunciado, que é irreversível, porque o cérebro precisa de seu amadurecimento na primeira e segunda infância, né? Depois, se essa fase passar e não for plenamente vivenciada pelo ser humano, depois não há como você retornar, readquirir, né, o amadurecimento do cérebro, tá? Bom, um sinal clínico bastante evidente assim no cretinismo é a hiperglossia, a língua grande. E algumas crianças, né, muitas crianças, na verdade, acabam se afogando com a própria língua e morrendo sufocadas, infelizmente, tá bom? Bom, aqui a gente tem um mapa, né, um mapa do Brasil aqui. O Brasil não é muito bom em estatísticas, né? A gente não faz muitas estatísticas, mas aqui tem um mapa do Brasil, cuja fonte é o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, Fundação Nacional de Saúde do Mato Grosso do Sul, né? Mas isso aqui, olha, é de 1994, 1996. É antigo, mas dá para ter uma ideia, né? Então aqui você vê que mesmo regiões litorâneas ali do Brasil, né, você tem prevalência moderada, não era para ter nada, né? Uma coisa curiosa acontece no Brasil, nós temos uma grande região litorânea, mais de 22 mil quilômetros, mas se consome poucos frutos do mar, se consome pouco peixe, né? Até porque nós não temos infraestrutura suficiente para deslocar o alimento marinho, né, peixes da região litorânea para o interior do Brasil. Nós não temos, a gente não tem trem, infelizmente, né? Muito bom. E essa imagem acima que você está vendo aqui, né, essa tireoide bastante crescida aqui nos indivíduos, é decorrente de muito tempo sem iodo na dieta, tá? Isso aqui não aparece de um ano para o outro, não. Aqui tem mais de 14, 20 anos sem iodo na dieta. A tireoide cresce para obter o iodo, né? Mas não tem iodo no plasma. E aí a pergunta fica, tá, e se eu administrar iodo? Bom, se você administrar iodo logo que a tireoide está em crescimento, né, em hipertrofia, ela pode regredir? Pode. Isso depende da pessoa, depende do tempo, mas se passar muito tempo sem iodo e a tireoide adquirir hipertrofia, ela não retornará mais, tá bom? Então isso é dependente do tempo em que o indivíduo permanece sem iodo. Fácil, né? Uma curiosidade. Aqui no Brasil a gente tem lá no Rio de Janeiro o presídio da Papuda, porque naquela região onde o presídio foi construído, existia uma mulher, uma senhora, que era portadora de bócio endêmico, né? Então as pessoas que chegavam em uma determinada região disseram, eu passei ali pela Papuda, né? E depois de muito tempo o presídio foi construído lá e tornou-se, né, manteve esse nome, né, Presídio da Papuda, tá bom? Bom, aí como eu falei para vocês, a gente tem aqui, ó, alimentos ricos em iodo com o propósito da gente prevenir o bócio endêmico, né? Então ali, ó, salmão, você pode comprar salmão, né? Agora tá bem barato salmão, viu? Pode comprar. Cavala grelhada, couve-flor, pescada, mexilhão. Mas assim,
Tá muito caro? Tá muito caro, né? Então, vamos consumir aqui um sushi. Um sushi, minha gente, um sushi por mês. Você já vai ter a quantidade de iodo suficiente aí pro resto da sua vida, né? Mas como eu disse para vocês, né? Frutos do mar, todos eles são ricos em iodo. E o iodo é adicionado ao sal. Mas assim, você não vai pensar que você vai ficar comendo sal, né? Para suprir o seu organismo de iodo. Porque o sal, minha gente, o sal, ele aumenta a pressão arterial porque ele carrega água para o sistema cardiovascular, né? Para o sistema vascular, tá bom? Agora, a principal causa do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, tá? É mais prevalente em mulheres que em homens, ó, é 10:1 e 20:1, respectivamente. Não se sabe por que na tireoidite de Hashimoto a maior prevalência é em relação às mulheres, tá? Existem muitas hipóteses, discussões, tal, mas nada conclusivo, tá bom? Então acredita-se que a causa para a doença de Hashimoto, né, resida em uma deficiência das células T, sistema imunológico, tá? Que modulam a formação de anticorpos contra a tireoide, né, contra a tireoglobulina e a tireoperoxidase. E aqui você vê o Dr. Hakuro Hashimoto, né, que foi o médico que identificou primeiramente essa tireoidite. E aí, ao longo do tempo, levou o nome dele, tá bom? Essa imagem aqui é um corte histológico, né? Você tem ali folículos tireoidianos infiltrado inflamatório, né? Os anticorpos antitireoperoxidase estão presentes em mais de 90% dos casos de tireoidite de Hashimoto, tá bom? E são um dos principais marcadores, né, para você identificar a tireoidite de Hashimoto, né? O doseamento plasmático desses anticorpos indica a tireoidite de Hashimoto. Como é o controle da secreção de hormônio tireoidiano? O hipotálamo fabrica TRH, né? A adenohipófise fabrica TSH e o TSH atua ali na tireoide para produzir T3 e T4. Agora, a gente vai ver uma outra condição, que é o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é o estado geral em que você tem excesso de hormônio tireoidiano. Mas a principal causa do hipertireoidismo é a doença de Graves. E o que é a doença de Graves? A doença de Graves é quando você fabrica anticorpos contra, né, o receptor de TSH. Só que nesse caso, lá na tireoidite de Hashimoto, você vê os anticorpos destruindo a tireoglobulina e a tireoperoxidase. Aqui, os anticorpos estimulam o receptor de TSH. Olha aqui, ó. Aqui você tem a estrutura do receptor de TSH. Lá em cima tem a região a N-terminal, né? E aqui a região carboxy-terminal, que fica no meio intracelular. Essas barras aqui são os domínios transmembrânicos. Todas essas letras C são regiões ricas em cisteína, que formam pontos de sulfeto. Lá em cima também você vê, ó, regiões ricas em cisteína para formar pontos de sulfeto. Mas olha aqui, domínio rico em leucina. Esses domínios ricos em leucina são os locais em que os anticorpos eles interagem com o receptor de TSH. Esses anticorpos são chamados de TRAB. Mais para frente a gente vai ver ali, TRAB. Esses anticorpos, eles interagem com o receptor de TSH e eles são capazes de estimular a síntese e secreção de hormônio tireoidiano. Mas veja, no sistema endócrino, para você ter a síntese e secreção de hormônio, você precisa ter a complementaridade do hormônio com o receptor. O TSH é complementar ao receptor de TSH, mas o TRAB, os anticorpos, não são. Mas por que eles conseguem disparar a síntese e secreção de hormônio? Porque a mensagem, ao contrário do que a gente acaba tendendo a pensar, que o hormônio carrega uma mensagem, não é assim. A mensagem está no receptor. O hormônio só libera a mensagem. Então, os anticorpos eles conseguem criar no ambiente do receptor o mesmo campo energético que o agonista, nesse caso o TSH, criaria. Então, esses anticorpos TRAB, eles estimulam a síntese e secreção de hormônio tireoidiano, porque eles criam no receptor o mesmo campo energético que o TSH criaria. Tá bom? E aqui você vê, olha, captação normal de iodo, né? Uma cintilografia, né? Captação aumentada, captação reduzida,
Captação aumentada, né? Ela aqui embaixo, olha, né? Em cores, né? Para a gente poder ver. E aqui você vê bócio multinodular, nódulos frios. Significa que é um bócio, né? Mas aqui existem vários nódulos e esses nódulos não são quentes. Nódulos quentes são aqueles que fabricam o hormônio tireoidiano. Nódulos frios, eles não fabricam. Por isso esse termo, quente, fabrica hormônio. Né? Frio, não fabrica hormônio. E na cintilografia você consegue ver isso. Na doença de Graves, né, você tem a exoftalmia. Né? Essa exoftalmia é decorrente de uma massa de tecido esponjoso que se acumula na região retroorbital, né? Esse tecido ele acumula água e empurra o globo ocular para frente, né? Causando a exoftalmia. Quais são as causas do hipertireoidismo? Né? A gente já discutiu bastante aqui, mas vamos ver mais algumas aqui. Olha aqui, ó. A doença de Graves é a causa mais comum, como a gente já viu, especialmente em mulheres jovens, né? As doenças da tireoide, infelizmente, elas são mais propensas nas mulheres e não nos homens, tá? O bócio multinodular tóxico, então o que é isso? Bócio multinodular tóxico é a presença de múltiplos nódulos na glândula tireoide, sendo que alguns deles são quentes, ou seja, secretam hormônio tireoidiano. Esses nódulos não estão sob controle do TSH, tá bom? Eles atuam de forma independente. O adenoma tóxico, que é a doença de Plummer. Nesse caso, ó, existe a presença de um único nódulo quente. Qual a diferença da doença de Plummer para o bócio multinodular tóxico? Veja, bócio multinodular, você tem vários nódulos. Na doença de Plummer, você só tem um nódulo secretor de hormônio tireoidiano, porque ele é quente, né? Ele também não está sob a influência e controle do TSH. Na tireoidite subaguda ou indolor, você tem a liberação transitória de hormônio tireoidiano devido à inflamação da glândula, tá bom? Excesso de iodo é conhecido como efeito Jod-Basedow, onde o excesso de iodo desencadeia o hipertireoidismo. Uso de hormônios, pessoas que acabam usando hormônios tireoidianos, por exemplo, para perder peso, isso não se faz de jeito nenhum, tá bom? E essa superdosagem pode causar, né, hipertireoidismo. Muito bem, a doença de Graves, né, voltando a falar da forma mais comum de hipertireoidismo, né, é uma doença autoimune, como a gente já viu. Tá? No sistema imunológico, então, produz anticorpos conhecidos como TRAb, anticorpos contra o receptor de TSH. Nesse caso, destacando de novo, os anticorpos não atacam a tireoglobulina, nem a tireoperoxidase, nem o NIS, que é o Natrium Iodine Symporter, o simportador de iodeto. Eles são específicos contra o receptor de TSH. E eles estimulam excessivamente a tireoide a produzir hormônios tireoidianos. Bom, a causa, o TRAb, imita a ação do TSH, eu falei para vocês que ele cria o mesmo campo energético no receptor e dispara a síntese e secreção do hormônio, né? O bócio difuso, né? A tireoidite é aumentada de maneira uniforme, sem nódulos distintos. O bócio difuso é aquele que a gente viu ali atrás, na qual a tireoide ela aumenta uniformemente de tamanho. A oftalmopatia de Graves, né, que em alguns casos ocorre inflamação do tecido ao redor dos olhos. O diagnóstico, né, como é que chega ao diagnóstico da doença de Graves? É confirmado pela presença de TRAb no plasma. Bom, aqui, olha, a gente tem uma tabela que confronta a tireoidite de Hashimoto com a doença de Graves. É só para a gente ver a diferença, marcar a diferença entre uma condição e outra. Veja aqui, ó. Na doença de Hashimoto, você tem, né, natureza do ataque imune, é destrutivo, destrói a tireoglobulina, né, e a tireoperoxidase. Na doença de Graves, o sistema imunológico estimula o receptor de TSH, não destrói o receptor. Principais anticorpos, ali você tem anticorpos contra a tireoperoxidase, né, e a tireoglobulina. Na doença de Graves, o principal anticorpo é o TRAb, né, o antirreceptor de TSH, tá? TRAb quer dizer TSH Receptor Antibody. Tá? Meu inglês não está muito bom aqui, mas serve, né? A resposta celular, na doença de Hashimoto, você tem linfócitos T, né? Citotóxicos, né? CD8, CD4. Na doença de Graves, tem o linfócito T auxiliar, CD4 e B, tá bom? Bom, os hormônios tireoidianos estão diminuídos na doença de Hashimoto e aumentados na doença de Graves. Qual é o aspecto da tireoide na tireoidite de Hashimoto?
atrofia e fibrose. Na doença de Graves, você tem hiperplasia e hipertrofia. Na doença de Hashimoto, você tem as manifestações, né, do hipotireoidismo. Cansaço, ganho de peso, pele seca, intolerância ao frio, tá bom? Lentidão mental e assim por diante, né? Na doença de Graves, você vai ter perda de peso, taquicardia, intolerância ao calor, taquipneia. Aqui a gente tem o bócio multinodular e a doença de Plummer. Novamente, a gente vai confrontar uma condição, né, e a outra. Olha. As duas coisas estão relacionadas, tanto o bócio multinodular quanto a doença de Plummer estão relacionadas ao hipertireoidismo, tá? Bócio multinodular, vários nódulos, doença de Plummer, apenas um nódulo, tá bom? Então, a definição no bócio multinodular, a gente tem estado clínico de excesso de hormônios tireoidianos, né? Na doença de Plummer, causa autoimune específica de hipertireoidismo, tá? Nódulos, você tem múltiplos nódulos aqui e um único nódulo funcionante lá na doença de Plummer. Todos, nas duas condições, né? Esses nódulos que são quentes, eles não respondem ao TSH, tá? Bom, o volume da tireoide geralmente aumentado com irregularidades aqui no bócio multinodular e geralmente normal com um só nódulo maior ali na doença de Plummer, tá bom? E aí, cintilografia é captação heterogênea em vários nódulos, captam, pode ser iodo radioativo ou tecnésio, né, na cintilografia. Lá na doença de Plummer, captação focal, porque só tem um nódulo, né? Gravidade no bócio multinodular é moderada. Ali também é moderada, né? Os dois são moderados, mas esse moderado relativo, tá? É igual à nossa democracia, sempre relativa. Aqui você tem a idade de início mais comum em idosos e ali, né, geralmente em adultos jovens ou de meia idade. Agora a gente tem mais uma tabela, né? Cheio de tabela esse negócio, né? Uma tabela que mostra os sinais clínicos do hipo e do hipertireoidismo, mas a gente não vai ler tudo não, porque senão, né, vocês vão ficar, né, com escrotomegalia, né? Saco cheio. Bom, vamos pegar alguns aspectos aqui para você ver. Olha aqui, ó. Vamos pegar o sistema cardiovascular, que é facinho, né? Olha lá. No hipotireoidismo, você tem bradicardia, diminuição da velocidade circulatória, pulso lento. Olha o que acontece no hiper. Olha lá, ó. Taquicardia, palpitações, aumento da velocidade circulatória, né? E pulso rápido. Tá bom? Então, na verdade, a gente pode dizer aqui que o hipotireoidismo é a imagem especular do hipertireoidismo. Ou seja, realmente é o inverso, tá? Agora, se você não lembrar desse termo, imagem especular, você pode lembrar desse, ó. No hipotireoidismo, o sujeito está na meia fase. No hipertireoidismo, ele está no 420 volts, tá bom? Então, tem ali, ó, comportamento, lentidão mental no hipo, rapidez mental no hiper, quietude no hipo, inquietação no hiper, sonolência no hipo, né? Excitabilidade lá no hiper. O hipotireoideu, ele tem sensibilidade ao frio, o hipertireoideu sente muito calor. Então você pode acompanhar aqui depois cada um desses sistemas e você vai ver que realmente é o oposto um do outro, né? Muito bom, a gente chegou ao final, finita la comédia. Vimos alguns aspectos, né, de algumas condições que envolvem a tireoide. E se você tiver alguma dúvida, você vai deixar aqui nos comentários e a gente tira a sua dúvida, tá bom? E aí você pode ouvir aqui essa banda, olha aqui, esse pessoal é muito famoso, tem discos excelentes, tá bom? Deixa aqui nos comentários, diz quem são eles. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau! Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.